Bom, gente, estamos aqui mais uma vez e nesta aula de hoje vamos tratar de um dos meios de recurso lúdico no ensino da biologia. O tema que nós vamos usar hoje é o material genético, utilizando DNA e RNA. E agora nós vamos dar início e os componentes do grupo são Carliene Gomes, Eduardo Cruz, eu, Jeromar Santos e Maria Helena. E agora vamos dar início. Então, dando continuidade, o nosso tema, nós vamos tratar sobre o material genético, que é o DNA e o RNA. O material genético, ele vai determinar as características de um indivíduo. Ele contém todas as informações nos genes, que são responsáveis pela síntese de proteínas e também pela formação de moléculas. Ou seja, ele vai fazer a síntese de proteínas e dar a formação de moléculas. Bom, então o material genético, ele nos seres humanos e também na maioria dos seres vivos, é o DNA, o ácido desoxirribonucleico. A molécula de DNA possui relação direta com as características físicas e fisiológicas do nosso corpo e também de outros seres vivos. E nos seres eucariontes, o DNA ele vai ser encontrado no núcleo das células e também nas mitocôndrias. Já nos seres procariontes, esse material genético ele vai estar disperso no citoplasma da célula. Para a gente entender melhor as características do DNA, ele é formado por uma fita dupla em forma de espiral, como a gente pode observar na imagem da direita, que é composta por nucleotídeos. Essa molécula de DNA, ela consiste por 3 substâncias químicas. Uma base nitrogenada, que pode ser adenina, timina, citosina ou guanina. Uma pentose, que é um açúcar, pode apresentar moléculas formadas por 5 átomos de carbono. E um terceiro componente, que é o fosfato, que é um radical de ácido fosfórico. Então, a fita de DNA ela possui 2 filamentos, que constituem o DNA e que se enrolam umas sobre as outras e unem-se através de pontes de hidrogênio, ou seja, se formam entre 4 bases nitrogenadas dos nucleotídeos. Então, essas pontes de hidrogênio elas formam pares de bases que são ligadas em adenina e timina e citosina e guanina. A título de curiosidade, o DNA está compactado no núcleo celular, que se fosse possível esticá-lo, ele teria 2 metros de comprimento. Então, esse é um resumo sobre as principais características do DNA, que tem como função, uma principal função, armazenar e transmitir a informação genética. Ou seja, essa é uma das principais funções do DNA, é armazenar e transmitir essa informação genética de geração para geração. Irei dar continuidade falando sobre RNA. Então, o que é RNA? Bom, o RNA ele é um ácido ribonucleico que é formado por uma macromolécula chamada de polinucleotídeo, por ser formada por vários nucleotídeos unidos por ligação fosfodiéster. Bom, cada nucleotídeo é formado basicamente por 3 partes, que é um grupo fosfato, que é uma pentose, e uma base nitrogenada. Um fosfato, uma pentose e uma base nitrogenadas. Como vocês podem estar observando na imagem ao lado, na figura. Então, a pentose é a base nitrogenada que difere o RNA do DNA, porque enquanto o DNA ele vai possuir desoxirribose como açúcar, o RNA ele vai possuir a ribose. Então, no que diz respeito ao nucleotídeos, encontramos adenina, guanina e citosina nos 2 ácidos nucleicos. Entanto, a uracila ela vai ser uma base nitrogenada exclusiva do RNA.
Então, a uracila ela vai ser uma base exclusiva apenas do RNA. Então, o RNA, ele vai ser uma molécula que vai se apresentar em uma cadeia simples, ao contrário do DNA, né? E também vale frisar que, apesar de ser uma fita simples, ele é capaz de formar diferentes arranjos tridimensionais. Então, a função do RNA é controlar a síntese de proteína, ou seja, o RNA ele vai pegar a informação genética armazenada no DNA e vai transformar essa informação em proteínas. Então, meus colegas vão dar continuidade à apresentação. Bom, gente, ensinar genética é sempre um desafio para os professores de biologia, pois além de tratar de um conteúdo que é considerado bem complexo e bem abstrato, requer por parte dos professores uma atenção a mais. Então, dessa forma, a gente proporcionou um dos modelos de usar recursos lúdicos nessa disciplina, né? E o nome do jogo é o jogo de 3 pistas. O principal objetivo do jogo é detectar o conhecimento dos alunos sobre o conteúdo de material genético ministrado, no caso, tanto nessa aula que agora há pouco aconteceu, e também lá na hora do ensino do professor. Para o jogo, para a confecção do jogo, o professor ele sempre deve priorizar pela utilização de equipamento que tenha aí um baixo custo e que seja facilmente disponível. Então, para a confecção, a gente utilizou aí isopor, cartolina, tinta guache, dado e envelope. No caso, os envelope e o dado também foram feitos por nós, né? Então, uma preocupação que a gente teve na hora de confeccionar esse jogo foi a questão do baixo custo, devido à notória realidade das escolas públicas brasileiras, que não é surpresa nenhuma, muitas das vezes não apresentar, no caso, uma certa escassez em relação aos materiais didáticos e também recursos, que toda vez são insuficientes para a sua aquisição. O roteiro ele vai descrever um jogo que foi inspirado no jogo das 3 pistas, que é apresentado atualmente pelo canal SBT, Sistema Brasileiro de Televisão, aos domingos no programa do Silvio Santos. Por ser um jogo trabalhado com conteúdo de genética, ele é de caráter bastante simples e envolverá todos os alunos. O tempo previsto para essa atividade vai variar entre 1h30 a 2 horas. A gente também levou em conta uma sala com, no mínimo, 32 alunos. Os materiais e métodos utilizados foi uma roleta de isopor, no caso, que a gente confeccionou para abrigar os envelopes. A gente utilizou em cerca de 16 envelopes, contendo 3 dicas cada, para determinar as respostas. Uma mesa no qual a gente colocou como suporte para a roleta, um dado cubo com 6 faces gravado com números de 1 a 6. O público-alvo desse jogo são estudantes que já estejam no 3º ano do ensino médio de uma rede pública de ensino, pois estes é que estão aprendendo o conteúdo de genética, onde integra aí na grade curricular na disciplina de biologia. Então, o conteúdo trabalhado no jogo vai envolver, no caso, o conceito fundamental de genética, com ênfase nesse material que a gente está tendo aqui, em relação a informações genéticas, ou seja, o DNA e o RNA. Para o procedimento, a gente, no caso, para iniciar o jogo, os alunos deverão ser divididos por meio de um sorteio, que vai ser opcional em relação ao grupo e com o professor. Cada um dos grupos deve receber o nome para a sua identificação, como, por exemplo, uma cor, ou ser nomeado conforme também a preferência dos alunos que estão participando. Em seguida, através de um sorteio, fará um quadro de competições. Neste quadro, o aluno do grupo 1, eles devem competir individualmente com alunos do grupo 2.
Os alunos que estão no grupo 3 já competem com os alunos do grupo 4, como está demonstrando no quadro, na imagem, né? Como pode se observar, no quadro 1, inicialmente os alunos competem em dupla, por exemplo, Antônio e Carlos, grupo 1, e Miguel e Matias no grupo 2, e assim por em diante. Contudo, há uma observação, pois cada um deles vão pontuar individualmente, e para seu grupo, né? Cada um vai merecer a nota devida, vai ser individual. E também vai relacionar com a questão do grupo. O aluno que obter o maior número de dados começa respondendo. De início, ele deverá girar a roleta e escolher um envelope a ser aberto pelo professor. O professor, então, ele vai anunciar a primeira dica. Se caso o aluno acertar a resposta com apenas uma dica, o aluno vai receber 10 pontos. Caso ao contrário, ou seja, se a mesma errar ou se não souber da resposta, ele vai passar, no caso, a sua chance para o outro adversário, o qual terá aí 2 dicas, no caso, para encontrar a resposta, que vai valer, aí já vai valer 9 pontos. E se o segundo competidor não estiver êxito na sua resposta, ele vai ter que dar sua oportunidade de responder a retornar para o competidor inicial, aonde esse competidor inicial ele vai ter 3 dicas para acertar as respostas. Só que, no entanto, ele só vai marcar 8 pontos se caso ele acertar. Né? Então, quando a dupla de competidores não encontrar a resposta com as 3 dicas, a solução que deve ser emitida pelos alunos que estão ali, que são integrantes de qualquer grupo, que no momento que integram o que chamamos de plateia. No caso, se ambos não souber, eles devem passar a chance para os outros alunos que estão lá assistindo a apresentação, no qual irão tentar responder. Esse aqui é o modelo da roleta, no qual a gente confeccionou, né? E o que se espera desse jogo é... E aqui, nesse jogo, você já falou isso. É esperado que o instrumento ele cumpra seu objetivo principal, por ser um instrumento bem simples. Ele pode ser utilizado nas avaliações para, assim, saber o conhecimento dos alunos acerca da disciplina e do tema que é tratado em sala de aula, fazendo, assim, a substituição de provas escritas e de outras atividades, que elas são geradoras de estresse nos alunos. Todavia, o que se espera dessa atividade é que o aluno ele consiga exercer essa atividade, esse exercício, para o cérebro, onde irá promover uma plasticidade neural e importante para os processos cognitivos em todos os estágios da vida do indivíduo. Aqui são só alguns exemplos de pergunta no qual a gente fez, que pode ser usada, no caso, na aula, né, em si. E aqui, no caso, está mostrando a questão a primeira questão. Aqui é a primeira dica, que é a desoxirribose, e a segunda dica, que é a formação de uma dupla hélice, e a base nitrogenada. Aí, no qual o aluno vai ter que lembrar que isso é um DNA, e assim por em diante. E temos como conclusão, conclui-se, portanto, que a proposta lúdica apresentada nesse roteiro vai ser para fazermos a avaliação e detectar o conhecimento básico que os alunos do ensino médio venham a ter na disciplina de biologia com relação ao tema tratado, que foi o material genético, DNA e RNA. E também para facilitar no processo de aprendizagem e memória, e também poderá contribuir no ensino e aprendizagem do conteúdo de material genético e para o desenvolvimento de habilidades cognitivas, emocionais e sociais. E essas foram a referência que a gente utilizou para fazer o jogo. E é isso. E obrigada. Até mais.